Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 69 do caderno amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre Aristóteles. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. Como a própria fonte fala, Aristóteles, a política. E ele pergunta, segundo o autor, ou seja, o Aristóteles, qual a função do Estado é garantir o quê? Tá? Então, lendo o texto, o Estado surge pelo fato de o homem ser um animal naturalmente social, político. Né? As pessoas se comunicam umas com as outras. O Estado provê, inicialmente, a satisfação daquelas necessidades materiais, negativas e positivas, defesa e segurança, conservação e engrandecimento, de outro modo irrealizáveis, ou seja, segundo Aristóteles, o Estado é uma coisa natural que vai surgindo com o tempo, é inevitável. Mas o seu fim essencial é espiritual, isso é, promover a virtude, ou seja, algo bom, digno, correto e, consequentemente, a felicidade dos súditos mediante a ciência. Então, para Aristóteles, o principal do Estado é garantir o bem comum, é garantir algo moral para os cidadãos, tá bom? Então, aqui, ó, o Estado na antiguidade, tanto para Platão e para Aristóteles, buscava assegurar a vida boa, baseado num governante justo, onde a moral e a política visavam o bem comum, ou seja, o bem de todos, e seriam os fundamentos do Estado. Já para Aristóteles, o Estado desempenha um papel central na vida humana, sendo essencial para a eudaimonia. É sempre bom anotar esse tipo de palavra que nem vestibular adora cobrar, tá? Ou seja, eudaimonia é a felicidade e o bem-estar completos, né? Ele vê o Estado como uma instituição natural derivada da natureza social do ser humano, como acabamos de falar. De acordo com Aristóteles, os seres humanos são animais políticos, que significa que a vida em comunidade é inerte à sua natureza. Então, Aristóteles acredita que o Estado deve existir para promover o bem comum e garantir as condições necessárias para que os cidadãos vivam vidas virtuosas, ou seja, vidas boas, corretas, dignas, e alcancem sua potencialidade máxima, ou seja, através do Estado, chegar mais longe no proposto, tá bom? A função do Estado, portanto, não é apenas garantir a segurança ou prosperidade material, mas também fomentar, ou seja, investir no desenvolvimento moral e intelectual dos indivíduos, ou seja, através do conhecimento, do saber, da evolução espiritual. Seria essa, para o Aristóteles, uma função a mais do Estado, né? No caso aqui seria o principal para ele, né? Isso implica que o Estado deve criar e manter leis e instituições que incentivem a virtude e a justiça. Então aqui já dá um bom resumo do que se trata Aristóteles, né? Ele também tinha, como filosofia, diferentes formas de governo. E como seria um governo legítimo dessa forma e um governo corrompido. Então, para ele, um governo exercido por uma só pessoa, que visa todas as pessoas, num governo legítimo, é uma monarquia. Mas quando ultrapassa os limites, corrompe, vira uma tirania. Um governo que é exercido por um grupo de pessoas visando todas as pessoas seria, no governo legítimo, uma aristocracia, e quando extrapola os limites, uma oligarquia, que favorece apenas os ricos. E quando um governo é exercido por todas as pessoas, visando todas as pessoas, num governo legítimo seria uma politéia, ou seja, república, um governo constitucional. E quando extrapola os limites, vira uma democracia, que é exercida apenas a favor dos pobres, né? Então, no Brasil, você teria uma mistura aqui. Ao mesmo tempo, o governo é exercido por todas as pessoas através do voto, mas exercido por um grupo de pessoas através de cargos políticos. Né? Então, você teria uma mistura aqui de aristocracia, politeia, democracia, oligarquia. Porque a gente sabe que no Brasil aqui você tem muitas instituições corrompidas, né? E até mesmo pessoas. Mas voltando então à questão. Dito tudo isso, segundo o autor, a função do Estado é qual? Letra A. Justiça divina, pregando a salvação eterna dos fiéis. Ele fala aqui de uma coisa mais espiritual, mas não tem nada a ver aqui em relação à religião, tá bom? Ele fala que nos sentimos bem com nós mesmos, né? Então não seria uma justiça divina para salvar fiéis. Então a letra A está descartada. Letra B. Soberania, respeitando a autonomia dos três poderes. Não é o foco principal, tá bom? Não tem nada a ver com cargos, com política própria, né? Como a gente conhece hoje em dia. E sim algo espiritual, moral, de bem comum. Não seria respeitar soberanos, né? Então, letra B está incorreta. Letra C. Propriedade privada, protegendo o direito natural inalienável.
Também não tem muito a ver aqui com coisas materiais. Ele fala que o Estado tem que satisfazer necessidades materiais, mas o fim principal, que o Aristóteles fala, é garantir a eudaimonia, o bem-estar, a felicidade. Então não seria algo aqui no caso que a questão quer propriedade privada, né? Então não seria a resposta correta. Letra D. Vida ética, proporcionando a formação moral dos cidadãos, ou seja, ter uma vida digna, uma vida correta, uma vida que busca evolução para a formação moral dos cidadãos, ou seja, de todos, do bem comum. Então seria essa a resposta correta. Para Aristóteles visa exatamente isso. E letra E. Direito de resistência, suprimindo governos considerados impopulares. O direito de resistência é consequência de um mau governante. E o Aristóteles supõe que a pessoa que vai governar a máquina estatal seja uma pessoa boa, uma pessoa correta que busque a moral e a virtude. Então não seria essa a resposta correta também. Então letra D, vida ética.